farmacoeconomia ela tem mais impacto na área de seleção de medicamentos. Historicamente, a farmacoeconomia foi criada no final da década de 80, baseado nisso, na seleção de produtos em que pudesse ser justificado o custo-efetividade desses produtos. Ou seja, eram criados formulários de medicamento em que a seleção desses produtos teriam ter um fundamento teórico e prático baseado em custo-efetividade. Eles tinham outros critérios, como eficácia, segurança e disponibilidade de produtos, e precisavam justificar a aquisição dos produtos baseado nas consequências econômicas a longo prazo daqueles produtos que precisariam dessa justificativa. Então a farmacoeconomia foi criada nesse sentido, né, de uma seleção de produtos, e em seguida foi criado também evidências não só para aqueles produtos que iam ser adquiridos através da seleção de medicamentos em listas de medicamentos por governos, estados, jurisdições. Esses produtos precisariam ser justificados para entrar no mercado também. Então a avaliação farmacoeconômica posteriormente entrou no sentido de autorizar a entrada de um produto dentro do mercado. E como eu mencionei, ela é usada na seleção de medicamentos com critérios de custo-efetividade, ou seja, para cada dólar real que você investe no medicamento, tem que haver um retorno. E quanto o retorno que você está recebendo e quanto você está disponível para pagar para cada retorno. Ou seja, o custo-efetividade, o custo-utilidade de cada produto tem que ser avaliado e determinado o quanto aquilo que você vai pagar e se o seu orçamento ele pode aguentar essa carga de investimento que está determinado por cada produto. A farmacoeconomia, infelizmente, não é uma ferramenta do dia a dia. Ela exige uma combinação de múltiplas disciplinas e que interagem entre si na hora de avaliar um modelo, um custo-efetividade de alguma determinada tecnologia. Como essas disciplinas, dentro da formação do profissional farmacêutico, ela não está diretamente ligada nesse processo educacional, se requer que esse profissional tenha um processo educacional mais avançado. E a execução também dessas análises, ela não é direta, porque a obtenção das informações, as análises das informações, ela é um processo que demora, não é um processo que está disponível numa base de dados, não está disponível em um sistema de informação que ela já vem mastigada. Ela está dispersa no mundo científico, que você vai atrás dela informação por informação. E a farmacoeconomia tende a agrupar informações clínicas e econômicas dentro desses modelos de análise. Você busca parâmetros epidemiológicos e clínicos que são misturados. E essa informação está muito dispersa. Custos também é a mesma coisa. São várias unidades de recursos que precisam ser medidas e valoradas para serem incluídas nas análises. Então, geralmente o que está sendo praticado fora do Brasil ou dentro do Brasil é que geralmente um estudo demora de 3 a 6 meses para ser realizado. Então, na prática do farmacêutico no dia a dia, isso é inviável. O que o farmacêutico tem que entender dentro da sua prática é como interpretar os resultados de um estudo, como saber debater a respeito daquilo que é a inversão do hoje em dia para os medicamentos e as potenciais consequências a longo prazo, saber interpretar esse tipo de informação. E se precisar de uma informação rápida, os estudos que foram realizados em outros países, pode ser uma ferramenta, mas não são diretamente, você não pode transcrever esses estudos que foram publicados lá para a realidade brasileira. Existe uma cautela que precisa ser tomada, e a interpretação está baseada no tipo de perspectiva do estudo, os tipos de custos que foram incluídos e a similaridade das características entre os países que foram realizados. Por exemplo, talvez um estudo entre a Argentina e o Brasil, pelas situações epidemiológicas ou de economia, podem ser transcritos de um país ao outro. Mas, por exemplo, o Brasil e a Áustria ou qualquer um outro país de diferentes características seria mais complicado. Hoje em dia, a farmacoeconomia está sendo motivada mais pela indústria farmacêutica, por interesses inerentes da indústria farmacêutica quanto à questão de mercado de medicamentos. A academia está lentamente acompanhando esse ritmo, mas como a indústria ela tem um poder financeiro, econômico, de alavancar um processo tecnológico mais rápido do que a academia, então a farmacoeconomia foi um passo dado pela indústria. Então,
as discussões que giram hoje no país, elas são menos técnicas e mais políticas. Que talvez o país precise de uma inversão maior nesses dois paradigmas. A academia agora tem a oportunidade de entrar, educar mais as pessoas, formar mais profissionais, e ter mais influência na questão da farmacoeconomia no país, porque é um setor que, em teoria, está livre de vieses e pode interagir melhor com o governo do que a própria indústria farmacêutica. O TETA foi um grupo de acadêmicos que se reuniram há mais ou menos uns 2 anos atrás, dentro da Universidade de Toronto, com diversas especialidades na realização de avaliações de tecnologia em saúde, políticas, econômicas e etc. Farmacêuticas, médicas. Então foram vários acadêmicos que se juntaram e decidiram formar uma colaboração de realização de estudos. E fizeram uma proposta para o governo da província de Ontário, como se fosse um estado brasileiro equivalente, e fizeram uma proposta de que todas as perguntas que eles poderiam ter com relação a novas tecnologias ou tecnologias que foram implementadas, mas precisassem de uma avaliação, esses acadêmicos, através de outros profissionais que seriam contratados através do financiamento, poderiam responder essa pergunta. Então, eles atuariam como supervisores de um trabalho técnico que a resposta seria submetida ao governo. Então, interage dessa maneira. Hoje já está mais ou menos há 1 ano e meio implementado esse serviço, já existem em outros locais, outras universidades que fazem essa parceria com o governo da província, que tem centros idênticos, e nós já estamos em vários projetos, estamos provavelmente no 10º projeto, e os projetos não são só de farmacoeconomia ou de modelos analíticos, eles são ensaios clínicos randomizados, são estudos de coorte, são meta-análises, revisões sistemáticas, ou seja, tudo aquilo que a medicina baseada em evidência abrange, e qual é a melhor evidência que pode ser disponibilizada, e se precisa realizar-se novos estudos para melhorar a evidência e tomar decisões melhores, é o trabalho desse grupo que nós temos. É uma equipe de 5 pessoas no staff, que existem bioestatísticos, farmacêuticos, eu sou farmacêutico, economistas, médicos e uma enfermeira que trabalha com a parte de ensaios clínicos randomizados. Então, é uma equipe multidisciplinar em que interagem para a realização e para as melhores respostas daquelas decisões que o governo precisa tomar. A necessidade dos estudos ela é feita pelos provedores de saúde dentro da província. Ou seja, são deixados formulários ou está aberta a enquete no nosso website para as pessoas que precisam de uma resposta de alguma coisa. Ou seja, se você é um médico, se você é um farmacêutico, e você tem uma dúvida sobre alguma tecnologia, que pode ser medicamento, um diagnóstico ou um programa de saúde, é feita essa pergunta e a gente avalia a necessidade com a questão dos gestores em saúde para ver se realmente é uma questão viável para ser resolvida, e depois disso, passando desse processo, ele entra em análise junto com a gente. E como eu mencionei antes, é uma análise que demora, um processo metodológico demorado, rigoroso, geralmente vai até os 6 meses de trabalho para cada uma das perguntas de pesquisas feitas, você tem uma resposta nesse período. Quem financia é o governo da província de Ontário, e ele fez um investimento de 5 anos, e a cada ano a gente tem que submeter relatórios da nossa produtividade, daquilo que foi realizado, e eles, a partir disso, fazem a renovação do financiamento ou não, dependendo da real necessidade que eles tenham para as respostas em tecnologia de saúde.